nós sejamos impactados, saímos da nossa zona de conforto, para sermos tocados pelaquilo que o Senhor quer fazer neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, essa noite eu quero falar um pouquinho sobre um propósito para a dor. Eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Samuel e o profeta Saul, sobre o chamado de Saul. Quando a gente lembra de Saul, a gente lembra do fim da vida do ministério de Saul, que não foi dos melhores. Mas como começou o ministério de Saul foi algo tão lindo. Aqui acaba o tempo dos juízes. Aqui acaba o tempo dos juízes sobre Israel. E o que o povo está clamando é por um rei. O que o povo está pedindo a Samuel, o profeta, Samuel, dai-nos um rei. Dai-nos um rei, todas as nações têm rei. Nós queremos ser governados por esse rei. Dai-nos um rei. Foi o clamor daquele povo, foi o clamor, eles estavam pedindo um rei sobre Israel, para que sejam governados, para que o rei fosse para a guerra com eles, para que o rei participasse das conquistas deles. E Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouviu o clamor do povo. E aqui começa a trajetória do ministério de Saul. Saul é levantado o primeiro rei de Israel, depois do tempo de juízes. Mas como aconteceu tudo isso, é algo tão lindo da gente entender essa história, como que Deus liga os propósitos, como Deus faz as coisas, como Deus de repente traz você para esse ambiente, como Deus traz você aqui num domingo à noite, de um frio, para te entregar uma palavra essa noite. Saul, ele sai da sua casa, e eu vou contar um pouco da história, para que nós não ficamos muito presos nos versículos. Saul sai da sua casa para procurar a jumenta do seu pai que havia perdido. Saul sai à procura de jumentas do seu pai que havia perdido naquele tempo. E tem um direcionamento de Deus até a casa de Samuel, o profeta. E ali ele é ungido rei de Israel. Foi no momento em que Saul saía, que Saul procurava algo que se perdeu, é que ele encontra um profeta que diz: olha, você será o novo rei de Israel. Eu quero já começar a ler com você o capítulo 9, verso 1, diz assim: havia um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo. Entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Saul era belo. Saul era um homem alto, forte. E Saul sai para encontrar as jumentas do seu pai. Eu não sei o que te trouxe aqui essa noite, querido. Mas muita gente talvez chegou aqui na igreja porque perdeu algo na vida. Porque algo se perdeu, porque as perdas chegaram. Você talvez foi atraído para este lugar porque as circunstâncias, talvez Deus vai usar as circunstâncias para mudar você. Se você não mudar, Deus vai usar circunstâncias para mudar você, mudar o seu coração. Aqui nós temos um homem bonito, alto, belo, que está à procura de uma jumenta do seu pai. Mas é na perca que Deus encontra Saul. E muitas das vezes, querido, tem gente indo na igreja atrás de milagre, tem gente vindo na igreja porque o casamento não está rompendo, tem gente buscando de Deus alguma coisa que se perdeu, uma empresa que perdeu, que quebrou, está vindo na igreja atrás de uma necessidade. Mas Deus essa noite está te dizendo: eu vou te encontrar no meio dessa perca aí. A perca foi um motivo só para você chegar até mim. A perca foi um motivo só para eu te achar. Está perdendo o casamento, está perdendo a casa, está perdendo os filhos. A empresa não está legal, o emocional está fraco, e Deus usa essa necessidade. Deus usa uma perca para encontrar Saul. Porque talvez se a nossa vida tivesse muito boa, querido. Talvez se você tivesse uma conta bancária bem gorda. Talvez se a sua casa não tivesse problemas. Talvez se a sua empresa tivesse tudo legal. Talvez se você fosse uma pessoa bem próspera. Talvez você não estaria aqui essa noite. Mas Deus usa das percas, Deus usa da dor,
para nos encontrar. Deus usa da dificuldade, da necessidade, para dizer: é lá que eu vou te encontrar. É lá que eu vou levantar o seu ministério. É onde você está sendo ferido, é onde você está sendo envergonhado, é onde você não está conseguindo ter forças para sobressair. O que te trouxe aqui essa noite? Pastor, eu vim atrás de um milagre. Pastor, eu vim aqui essa noite porque eu tenho um vício da bebida, eu não consigo sair desse vício. Pastor, o que eu estou aqui essa noite é porque eu preciso de uma libertação em uma área. Pastor, eu estou aqui essa noite porque meu casamento não está muito bom. Pastor, eu estou aqui essa noite porque tem uma necessidade. E essa necessidade é uma isca de Deus para te atrair até Ele, para entender que você não é dependente, para entender que você depende dEle, da graça dEle, do favor dEle. E Deus usa essa necessidade, essa fraqueza, para dizer assim: é na sua fraqueza é que eu vou manifestar o meu poder. É quando você não consegue, é que eu vou fazer. É quando as coisas não estão legal, que eu vou manifestar o meu poder aí. Saul tem uma perca, e ele preocupado, pega um moço ali, do seu pai, um escravo talvez da época, e vai atrás das jumentas do seu pai. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que já perderam tanto na vida, perderam casamento, perderam empresa, estão com diagnóstico de doença, de enfermidade. Deus é um Deus que restitui as percas. Ele usa da sua necessidade. Ele usa muitas das vezes daquilo que a gente passou mais dificuldade na vida para escrever uma nova história, querido. Talvez eu esteja pregando aqui essa noite para pessoas que perderam muitas coisas. Muitas coisas ficaram à beira do caminho. Querido, quando você lê Atos 28, Paulo está indo para Roma, prisioneiro. O navio de Paulo tem um naufrágio naquela época. 276 homens a bordo. Um anjo aparece a Paulo depois de 14 dias e diz: olha, ninguém vai morrer desse navio. Vai ter dano material, o navio vai naufragar, mas ninguém vai perecer. E eles chegam até a ilha de Malta depois do naufrágio, 276 homens. Pode ter dano material na sua vida. Você pode ter chegado aqui essa noite com danos materiais na sua vida. Talvez você passou por tantas dificuldades, tantas situações difíceis. Deus está dizendo essa noite: a sua vida vai ser preservada, o seu casamento vai ser preservado. Pode ter dano material, pode ter acontecido algo material, mas eu sou um Deus que escreve uma nova história. Sou um Deus que faz algo novo. Saul está ali, não sabendo o que vai acontecer, o povo clamando por um rei. As percas te trouxeram aqui essa noite. Eu tenho certeza que muita gente entrou aqui essa noite porque perdeu muita coisa na vida. Falou: eu vou lá porque eu preciso de um milagre. Eu vou lá porque eu preciso da glória de Deus. Eu vou lá porque eu estou perdendo demais na minha vida. Eu estou perdendo meu casamento, eu estou perdendo minha casa. Capítulo 9, verso 14, vai dizer assim: subiram, pois, a cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir no alto. Ora, um Senhor, um dia antes de Saul chegar, revelar a Samuel, dizendo: amanhã, às essa hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. Aí livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Olha o que Deus está falando, querido. Vai chegar um homem aqui, nessa hora, nesse dia de amanhã. Ele vai ser o novo rei de Israel. Ele vai ser o novo príncipe levantado por mim. Querido, preste atenção. Saul não faz ideia do que vai acontecer com ele. Saul não tem ideia daquilo que está acontecendo, daquilo que Deus tem preparado para ele. Ele está simplesmente procurando as jumentas do seu pai.
procurando aquilo que se perdeu, e Deus está trazendo uma palavra para um profeta, dizendo: olha, vai chegar um homem aqui essa hora, que ele será o novo rei de Israel. Talvez você não entenda o que você está passando na sua vida, mas Deus está dizendo essa noite: eu te escolhi, independente das suas fraquezas, independente da sua dor, independente do que você tem passado na vida, para eu levantar o seu nome sobre essa nação. Saul está atrás de jumenta, de coisa material, e Deus já está com os planos todos prontos para ele. Tem hora que a nossa vida é assim, querido. A gente não entende o processo, a dor, a dificuldade. A gente não entende porque nós estamos passando por essa situação, dizendo: ah, Deus, não. Querido, o seu propósito é maior que a sua dor. O seu propósito é maior da dor da rejeição que você tem, da falta de paternidade que lhe faltou. A sua dor é maior que esse abuso. A sua dor é maior que essa enfermidade. O seu propósito é maior do que tudo isso. Deus te ligou a um propósito dele. Saul está indo em direção à casa de Samuel, e Deus está dizendo: olha, eu vou levantar um homem aqui. Eu vou levantar um propósito de governo. Eu vou levantar um homem aqui que vai ser ungido como governo. Ele vai libertar o meu povo da mão dos filisteus. Deus vai usar a sua vida, o teu testemunho, a sua casa. Pastor, você não conhece a minha história. Pastor, você não conhece o que eu já passei na vida. Pastor, você não sabe por que eu estou aqui essa noite. Eu já perdi muito na vida. Eu já perdi casamento. Eu estou perdendo os filhos. Eu estou perdendo o meu emocional a cada dia. Pastor, você fala isso porque você não entende o que eu estou perdendo. O Deus que cuida de você, querido. O Deus que te ama tem um futuro brilhante para você, entenda isso. O Deus que te ama tem um propósito tão lindo na sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E é nessa área que você tem sido envergonhado, é nessa área que você tem se envergonhado, que o diabo está tentando envergonhar você. É na área que vai levantar o seu ministério. Você vai curar outras pessoas através dessa dor que chegou na sua vida um dia. Você vai curar pessoas. Saul não sabia, mas ele estava simplesmente atrás das jumentas do seu pai. Há uma mesa de honra aqui essa noite. Há uma mesa de honra, há um banquete de honra. E o versículo 17 diz assim: quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Olha Deus agindo aí. Olha Deus agindo. Olha Deus trazendo de novo uma vida nova, escrevendo uma nova história. Versículo 20 diz assim: quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então Saul respondeu e disse: porventura, não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? O profeta está dizendo: olha, não preocupa não. O que é material já se perdeu, mas Deus já restituiu, já achou as jumentas. Agora deixa eu falar algo para você, Saul. Você vai ser ungido rei de Israel sobre essa nação e vai governar sobre essa nação. A resposta de Saul está dentro do coração nosso, muitas das vezes. Eu sou o menor, eu sou da tribo de Benjamim, eu não tenho capacidade de assumir nada. Olha a minha família, olha a minha geração, eu sou do clã menor da tribo de Benjamim, eu sou fraco, Senhor.
Quantos aqui essa noite têm medo de avançar? Porque se acham fracos. Porque se acham incapazes. Quantos aqui essa noite não cumprem o que Deus tem para eles? Porque estão fugindo do propósito. Porque acham que não têm condições de assumir um propósito do Senhor. Senhor, escolhe o irmão do lado, porque eu sou menor. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as que não são nada, para envergonhar aquelas que são. A resposta de Saul foi: eu não sou capaz de cumprir o ministério que o Senhor tem para mim. Eu não sou capaz de fazer aquilo que o Senhor me confiou. Quantas pessoas estão presas no medo de avançar, no medo de conquistar, no medo de ir para frente daquilo que Deus tem para elas, porque paralisaram com a dor. Você não conhece a minha casa, pastor? Você não conhece o que eu estou passando dentro da minha casa? Você não sabe das minhas guerras? Você não sabe o que eu tenho enfrentado no meu casamento? Você não sabe o que surgiu na minha vida para eu desistir. Mas o Senhor está dizendo para você essa noite: filho, o que eu tenho para você é muito maior do que você possa imaginar. O que eu tenho para você é muito maior do que essa história que eles estão dizendo quem você é. Você pode ser o menor, você pode ser o esquecido, mas é esses que eu vou usar. É esses que eu vou usar, aqueles que estão aqui e falam: eu não sou nada, eu não tenho capacidade, porque não é na força do seu braço, não é no seu querer, não é na sua capacidade, não são nos seus talentos, é naquilo que Deus pode fazer na sua vida, através da sua vida, porque o poder dele é através de você, não é o poder seu. Saul estava procurando o quê? Vocês estão comigo? Saul estava procurando o quê? Jumentas. E agora ele está dentro da casa de um profeta. E o profeta está dizendo para ele: espera aí, as jumentas já foram achadas, porque o material está resolvido. Agora Deus tem um propósito maior. Você vai ser rei, Israel. É como falasse para você hoje: você vai ser o presidente do Brasil. Você ia dar um pulo dessa cadeira, hein, irmão. É como falasse para você: hoje Deus está te levando você para as nações. Você ia falar: nem dinheiro eu tenho. Estou com o dinheiro do Uber, pastor, está faltando. É assim que Deus usa. É assim que Deus faz. É quando o seu recurso termina. É quando você entende que não tem mais outro lugar a não ser o Senhor. É o Senhor operando, querido. Você entende que Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer essa palavra, simplesmente essa palavra, querido? O seu propósito é maior que a sua dor. Que tem um propósito na sua dor. Pastor, essa palavra não é para mim. Saul está dizendo: Samuel, essa palavra não é para mim. Essa palavra pode ser para qualquer um, menos para mim. E no versículo 23, assim: então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, que te disse, põe-te à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com que havia nela, pôs diante de Saul e disse: Saul, eis que é isto, o que foi reservado. Agora tem um banquete de Deus. Mas sabe que você não prestou atenção? O banquete já estava reservado antes de Saul chegar na casa. Tem coisa que está sendo preparada para você antes que você seja, antes que você consiga. Já estava reservado. Já estava preparado um banquete. Saul agora está dentro da casa de Samuel. E Samuel está falando assim: cozinheiro, prepara, não prepara. Já está preparado. Já está preparado o que Deus tem para você. Já está pronto o que Deus tem para a sua vida. Já está tudo preparado o que Deus tem para a sua casa, para a sua família. Ele é um Deus que restitui tudo. Entenda, Deus não vai fazer, Deus já fez na sua vida. Não vai chegar, já chegou o que Deus tem para você, querido. Estou falando para pessoas aqui essa noite, que por
muitos anos você desacreditou do chamado de Deus. Por muitos anos você entendeu que você tem um ministério, mas fugiu dele. Deus está dizendo para você essa noite: eu já preparei o propósito que eu tenho para o seu futuro. Não tem como fugir dele. Saul está em um banquete na casa de Samuel. Versículo 27 diz assim: desce eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: disse ao moço que passe adiante nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Capítulo 10. Tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: não te ungi porventura o Senhor Deus por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Tem um óleo sendo derramado sobre a sua cabeça essa noite. Tem uma unção nova de Deus preparada para você. Tem um novo tempo de unção, de graça, de favor de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa. Deus vai derramar um azeite sobre você. Deus vai derramar um novo poder, uma nova unção sobre a sua vida. Você vai ser cheio do Espírito Santo, querido. Saul não imaginava que Deus estava preparando para ele. Agora Samuel está ungindo Saul, rei de Israel. Só que se você é um homem ungido, uma mulher ungida por Deus, algumas coisas nós temos que observar. Porque depois que Saul é ungido, Samuel fala com ele assim: filho, preste atenção em 3 sinais que eu vou falar para você. E eu quero trazer isso para a sua vida, querido. Preste atenção em 3 pontos que vão acontecer, 3 sinais que Deus vai trazer para você, e esses sinais vão determinar que a unção de Deus está sobre a sua vida. Esses sinais vão determinar que o óleo foi derramado sobre a sua cabeça. Preste atenção nesses sinais, Saul. Versículo 2 do capítulo 10. Diz assim: quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Primeira unção que eu quero declarar sobre a sua vida é sobre a sua casa. Primeira unção que eu quero declarar é sobre a sua família. Porque não adianta construir um ministério sobre o escombro de uma família. Não adianta você construir a sua casa, o seu ministério, sobre o escombro da sua família, querido. O que esse versículo está dizendo é que o primeiro sinal é que seu pai não está preocupado mais com a jumenta, mas está preocupado com você, Saul. Seu pai não está preocupado mais com o que é material, as jumentas já foram achadas. Ele está preocupado é com você. Ei, querido, tem pai que está preocupado mais com o serviço que com o filho. Sabe uma das coisas que mais me confrontou na montanha? É que eu não posso ter um ministério brilhante na igreja se primeiro não for feito lá dentro da minha casa. Eu não posso declarar um cristão se primeiro eu não saber lidar com a minha família. Porque se eu fazer isso, eu vou ser um hipócrita. Se eu não educar meus filhos no caminho do Senhor, se eu não amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, se a esposa não for submissa ao marido, isso é um sinal da unção de Deus sobre a sua casa. Uma casa que é disfuncional não atende o reino de Deus. Uma casa que é disfuncional está dizendo: a unção de Deus não está nessa casa. Primeira coisa que você precisa ajustar na sua vida hoje não é o seu ministério, não é o seu chamado. Ai, pastor, Deus tem um ministério tão lindo para a minha vida. Deus tem um ministério. Não, a primeira coisa é colocar a sua casa em ordem. É colocar a sua família diante do altar do Senhor. É colocar o seu casamento diante de Deus. Não adianta a gente ter uma vida, irmãos. Não adianta a gente pregar algo e não viver.
Qual foi a última vez que você teve tempo de qualidade com a sua família? Qual foi a última vez que você foi para um parque ecológico, colocou ali um lençol sobre aquela grama e começou a brincar com seu filho de peteca, de bola? Qual foi a última vez que você fez uma viagem com a sua família? Pastor, estou trabalhando para dar o melhor para a minha família. E não tem tempo de qualidade com seus filhos, nem com sua esposa. É um pai ausente. É um pai que só trabalha. É um pai que não tem tempo para a família. A primeira coisa que vai aparecer, Saul, preste atenção. Vão aparecer 2 homens para você. E eles vão falar que tudo que é material já está guardado. As jumentas já foram encontradas. Mas o seu pai está preocupado com você, Saul. Isso fala de família, de relacionamento. A unção de Deus vai devolver o valor da família. Dinheiro pode comprar colchão, mas não compra sono. Dinheiro pode comprar remédio, mas não compra saúde. Tem homem que só pensa em trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar, e está perdendo a sua família todos os dias. A unção de Deus vai devolver o relacionamento do lar. A unção de Deus vai começar no seu lar. Vai começar lá no seu lar a unção de Deus, querido. Vai começar no alinhamento da sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com a sua mãe, como você trata a sua mãe, como você trata seus pais. A unção de Deus começa ali. Samuel está dizendo: Saul, prepara, que a sua casa, ela vai ser alinhada agora com propósito. Não é só material, agora é espiritual. Muitas das vezes, querido, dentro dos lares, o ministério é mais importante. O trabalho é mais importante. A preocupação do pai de Saul era com ele, não com as jumentas perdidas. Chega de brigar por coisas pequenas dentro de casa. Há uma unção nova sobre a sua casa, eu profetizo isso. Há uma unção nova de Deus sobre a sua vida, querido. Aquilo onde o diabo tentou te envergonhar, Deus está fazendo uma obra linda. Talvez você está aqui, pastor, está tão difícil, meu marido, está tão difícil a situação. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo, a unção de Deus vai chegar sobre você. Mas há um segundo sinal. O segundo sinal que ele diz é, versículo 3, quando dali partires adiante, chegares ao carvalho de Tabor, e ali encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus e a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberá na tua mão. O segundo sinal é quando o homem é ungido. Ele está cheio da provisão do céu. Quando o homem é ungido por Deus, esse homem é cheio da provisão daquilo que Deus vai fazer. Querido, eu já recebi palavras de Deus. Eu falei: Deus, não é comigo, talvez você errou a direção. Nós recebemos uma palavra, uma esposa semana passada, que nós ficamos assim: meu Deus, não é para nós. Isso é muito grande o que Deus quer fazer, não tem nada a ver comigo. Talvez essa pessoa errou, foi pela emoção, pelo que aconteceu. Mas os sinais vão acompanhar aquele homem que é ungido por Deus. Os sinais vão chegar na sua casa, querido, de uma provisão do céu que está vindo, de algo que Deus está fazendo, de um propósito maior, de algo que está chegando na sua vida, de algo que vai acontecer esses dias, de onde você menos espera. O céu está se envolvendo, trazendo provisão para você. O céu está se movendo a seu favor. Deus está trabalhando. E você vai experimentar desses sinais de Deus. Você vai experimentar desses sinais.
Talvez você está aqui e falou: pastor, eu já recebi tanta palavra de Deus e nunca se cumpriu nada. Há um tempo determinado para todas as coisas. Deus está cumprindo esse tempo na sua vida. Há uma unção sobre a sua vida financeira. Irmãos, eu declaro isso sobre a sua vida. Não é sobre milagres, não é sobre prosperidade, não é sobre isso. É sobre a bênção de Deus, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você é uma pessoa abençoada. É sobre uma pessoa abençoada. Salmo 37, versículo 25. Eu nunca vi um justo padecer, pedir, e a sua geração mendigar o pão. Sua geração não vai mendigar o pão, querido. Sua geração vai ser uma geração abençoada. E o terceiro ponto, versículos, capítulo 10, 5 e 6. Diz assim: então seguirás a Gibeá Elohim, onde estará a guarnição dos filisteus. E há de ser, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de salteiros, trombeiros, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossessará de ti, e profetizarás, e com eles tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Sabe qual que é sinal de quando você é ungido por Deus? Você é transformado em um novo homem. Saul, você vai passar entre os filisteus. Saul, você vai estar no meio dos filisteus, mas entenda, Saul, ali vai ter homens louvando a Deus com instrumentos. Saul, naquele lugar você vai ser ungido. Na Lagoinha Nacional, naquele dias, homens e mulheres serão cheios do Espírito Santo. Deus vai mudar a história neste lugar. Deus vai fazer algo sobrenatural aqui. Deus já está fazendo algo neste lugar, nesse dia, nessa hora, porque estava escrito na agenda do céu esse dia. Deus está transformando pessoas, história neste lugar aqui essa noite. Você vai estar ali, instrumentos vão ser tocados. Ali o Espírito Santo vai tomar a sua vida. Ali você vai ter transformado em uma nova história. Deus precisa nos mudar, querido. E aí ele diz: abre a sua boca e profetiza. Profetiza, Saul. Abre a sua boca aí, irmão, e profetiza. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre a sua dor. Profetiza sobre a sua vida. Declara sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Saul recebeu um óleo derramado, mas ele também recebeu os sinais de Deus. Quando esses sinais acontecerem, tudo vai ser o sinal de que você foi ungido. Quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que essa noite estão pensando em desistir de tudo. Talvez eu estou falando para pessoas aqui essa noite que um dia foram ungidas por Deus, um dia tiveram um ministério, um dia foram usados pelo Senhor, mas que hoje estão assim, envergonhadas pela dor. Não adianta só levar um título se não tiver sinais. Não adianta só ter títulos se não tiver uma mudança de um novo homem. O que Deus precisa restaurar na sua vida essa noite, querido? O que o Senhor precisa restaurar em você essa noite? Deus traz Saul em meio dos filisteus, mas lá ele traz homens e mulheres que vão profetizar. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará contra eles. E tu serás mudado em um novo homem. Eu já quero finalizar. O versículo 9 diz que ele será mudado em um novo homem. Sucedeu, pois, que virando ele para despedir de Saul,
Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais lhe deram daquele mesmo dia. Versículo 11. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? As pessoas vão olhar você e vai falar assim: mas é aquele lá que fumava, é aquele lá que bebia, é aquele lá que prostituía, é aquele que está na igreja agora, é aquele que roubava, que está profetizando entre os profetas. É, porque Deus me transformou em um novo homem. É aquele casamento que estava terminando, é a situação que chegou, é essa pessoa que estava enferma, mas Deus agora curou ela. Mas não era esse casamento que estava na falência, não é esse casamento que estava acabando. Mas Deus agora está dizendo, Ele está no meio dos profetas. Deus está dizendo, Ele restaurou a sorte. Deus está dizendo, Ele mudou em novo homem. Ele é uma nova pessoa, é uma nova criatura. As pessoas vão olhar para você, querido, vai ver você um novo homem. As pessoas vão olhar para a sua casa e vão falar: será que é a família dela mesmo que está mudando? Será que é o filho dela mesmo, que ela tanto orou, que está sendo transformado por Deus? Eu creio no poder sobrenatural de Deus. Eu creio na unção de Deus sobre este lugar. Eu creio no óleo de Deus sendo derramado sobre a sua cabeça. Eu creio numa unção que vai ser derramada esses dias sobre a sua vida, para que você passe por situações que vão vir na sua vida. Prepara para aquilo que Deus vai fazer. Há um óleo do Senhor sobre este lugar essa noite. E a dor não é maior que a sua enfermidade. A dor é maior, pode ser maior que tudo, mas o seu propósito vai vencer. As pessoas estão olhando e falando: mas não é Saul. Não é Saul que está aqui. Não é Saul que está no meio dos profetas. Está até profetizando agora, olha aí. Porque Deus está escrevendo uma nova história agora. Jesus está fazendo algo novo na sua vida, querido. Talvez você está tão aí incrédulo, com o coração tão fechado. Mas o Espírito Santo está ministrando na sua vida essa noite. É uma nova história que eu vou escrever para você, meu filho. É uma nova história que eu vou escrever para ti. Versículo 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali, e responderam ao Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali. Estando ele em meio do povo, era o mais alto, sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Saul tinha a palavra, Saul tinha unção derramada, mas sabe o que Saul estava fazendo? Escondido atrás das bagagens. Tem gente que precisa sair de lugares que está escondido essa noite. E o povo está dizendo: não é Saul que está lá na bagagem. Saul não é alto, mas ele está tentando esconder atrás das bagagens. Saul está aí, mas ele está escondido agora. Mas Deus não derramou sobre a vida dele. Ele não estava profetizando agora, ele não é um novo homem, mas ele está escondido com medo. Assuma o seu papel essa noite. Assuma aquilo que Deus tem para você essa noite. Assuma, toma posse do que Deus tem para você, do seu ministério essa noite. Ele sai de casa preocupado com as ovelhas do pai e volta para casa ungido rei. Talvez você entrou aqui dentro essa noite preocupado com tanta coisa, mas o Senhor está dizendo: é uma noite de restauração. É uma noite que eu estou restaurando a sua casa. É uma noite que eu, Deus, estou fazendo o que ninguém pode fazer. Talvez você chegou aqui dentro por causa das percas emocionais, percas do casamento que você já passou, das situações difíceis que você teve. Mas Deus está te dizendo para você essa noite: eu estou restituindo todas as coisas. Eu estou fazendo nova todas as coisas. Eu estou fazendo nova todas as coisas. Mas se ele entenda, é preciso que você saia de trás das bagagens e você venha para cá, porque eu já fui ungido rei. Eu já te chamei para o ministério. Eu já te entreguei uma palavra. Eu já te entreguei uma promessa. Eu já te mostrei que eu sou Deus sobre a sua vida. Eu já te entreguei tantas coisas e você mesmo assim não entendeu ainda que você foi ungido rei sobre Israel. Não adianta ter só uma palavra.
Não adianta ter só promessa. Não adianta só vir atrás das percas, porque o que Deus tem para você é maior. A gente tem uma visão espiritual tão baixa, querido. A gente vem na igreja atrás de milagres de Deus. A gente vem na igreja porque as coisas estão difíceis. Quando não está, a gente some da igreja. Mas o que Deus está dizendo é: tem um óleo para derramar na sua cabeça. Tem uma nova história para escrever na sua vida, filho. Quando eu fiquei na montanha 4 dias, vendo testemunhos de pastores que estavam prontos a dar o fim na vida deles, que a família estava disfuncional. Mas eu pensava: Deus, é pastores. E o Espírito Santo ministrou na minha vida: filho, o título nunca vem primeiro. O título nunca vem primeiro. Eu não olho os títulos. Eu não olho o cargo que eles assumiram, não. Eu olho o coração desses homens. Eu amo esses homens. Você precisa entender essa noite que há uma unção de Deus para derramar sobre a sua vida. Deus está te falando: sai de trás dessas bagagens. Você vai ver sinais na sua casa. Muda a sua postura, querido. Chega na sua casa hoje, lava os pés da sua esposa. Chega na sua casa hoje, decide ter tempo de qualidade com seus filhos. Pastor, meu marido é tão difícil. Você vai ser tomado de uma unção nesses dias tão grande. Pega uma bacia, uma toalha e fala assim: olha, eu te amo, meu irmão. Joelho, lava os pés dele. Deus vai te dar estratégia para vencer as dificuldades que vai surgir na vida. É a unção dele que vai te capacitar para esses dias difíceis sobre a face da terra. É a unção de Deus que vai te capacitar para que a gente possa romper e vencer as dificuldades que nós temos cada dia. Tem palavra de Deus. Esses dias eu recebi tanta palavra de Deus. Eu falando: Deus, mas está tudo contrário. Está tudo tão ofusco, tão difícil, Deus. Isso não tem nenhum sentido para acontecer na minha vida, Deus. Ele diz: filho, você tem um propósito maior que você pode imaginar. Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para pessoas aqui que um dia desistiram de tudo, entregaram tudo, entregaram os pontos. Deus, não chega. Mas quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não desanima. Quem tem promessa de Deus não volta atrás. Quem tem promessa de Deus não desiste. Quem tem promessa de Deus não fica escondido. Quem tem promessa de Deus se levanta e declara: eu quero viver um novo tempo para Deus. Eu quero viver sobre a dependência de Deus. Eu quero ser ungido por Deus. Eu quero que Deus derrame sobre na minha vida, sobre o ministério, um óleo novo para transbordar. Porque eu fui chamado com um propósito. Eu chamei você nesse tempo com um propósito, querido. E Deus não vai te dar nada se não tiver propósito. Deus não vai te dar nada se não for através de um propósito. É uma noite de restauração. Eu sinto que há pessoas aqui dentro que estão tão feridas. Feridas pelo passado, feridas pela dor, pela decepção, pela rejeição, pela falta de perdão. Mas o Senhor está te chamando essa noite para um tempo novo, um tempo de restauração. Coloque sobre os seus pés essa noite.